Então, as duas novidades na escalação do Grêmio para enfrentar o Ituano: Jeromel e Guilherme. José Alberto Andrade, a confirmação do acesso é algo meramente protocolar na trajetória do Grêmio que resta na Série B, Zé? Mas não deve ser encarado com aquela coisa. Então tá tranquilo, é só protocolar. Não, mas mesmo no protocolo, volta e meia tem que assinar alguns documentos, né, para cumprir o protocolo, Felipe Gamba. E tu tem que assinar com a tua assinatura, tu não pode rasurar, tu não pode... Então, mesmo sendo um protocolo, tu tem que cumprir. Não adianta tu pegar o número do protocolo e digitar um número errado, porque tu não vai ter acesso ao protocolo ou ao processo final. Tem algumas etapas a serem cumpridas, mesmo quando se trata de algo protocolar. O Grêmio tem que, para ter essa garantia que a gente está dando para o Grêmio, que o Grêmio deu para ele tem que seguir fazendo o que já fez até agora. O Grêmio não tem que fazer mais do que já fez. Isso aí contenta o torcedor? Não contenta. Isso aí dá tranquilidade para continuar fazendo? Não dá tranquilidade. Porque vai ter vaia, não vai ter o público que teve contra o Cruzeiro, sabe? Cria um ambiente desagradável, que eu não creio que ameace a classificação do Grêmio. É isso. Mas vai criar um ambiente desagradável e o Grêmio tem que pensar, mesmo com essas pessoas que lá estão e que não estarão no ano que vem, tem que pensar no clube. Tem que deixar um caminho, se não pavimentado, porque não vai estar pavimentado, tem que deixar um Grêmio com alguma dose de tranquilidade para aquele cidadão que assumir o Grêmio a partir de final de novembro, ou que for eleito em novembro, que ele tenha um universo, que tenha um horizonte razoável para começar um Grêmio de primeira divisão no ano que vem. Serão muitas trocas. Quanto pior o que ele pegar de agora, vai ser mais demorado para fazer essas trocas. Pois é, sabe, Gabardo, que nós aqui já algumas rodadas da Série B analisando a situação do Grêmio, a gente tem colocado isso, né? Que é questão de tempo pro Grêmio matematicamente confirmar esse acesso. E paralelamente a isso, a discussão é exatamente isso que o Zé trouxe. 2023. Começar a pensar em 2023, porque os sinais que o Grêmio está mandando para o futuro são sinais muito ruins daquilo que o Grêmio tem hoje, né? É verdade. Olha, Gamba, primeiro ponto. Nesse cálculo que eu coloquei aqui, de 60 pontos, que é a margem para subir com tranquilidade. Faltando 13 jogos, se o Grêmio fizer uma campanha com 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, imagina só, sobe, para se ter uma ideia da tranquilidade. Mas é o que o Zé Alberto falou, o Grêmio tem que subir com sobra, não adianta, esse cálculo aqui é só para mostrar como está tranquila a situação, mas o Grêmio tem que sobrar na Série B, né? Ele tem que, talvez seja difícil pensar em título pela vantagem que tem o Cruzeiro, mas obrigatoriamente tem que fazer uma pontuação muito alta. Bom, primeiro, pela tranquilidade, segundo, pelo ambiente, terceiro, pela mensagem que vai passar, né? Pensando na próxima temporada, para poder focar na eleição, tem que subir logo, né? Tem várias questões importantes aí, e essa eleição é fundamental para definir esse futuro do Grêmio para 2023, e aliás, existe a possibilidade, e isto está previsto, né? De acordo com o Estatuto do Grêmio, do novo presidente assumir logo depois do último jogo, porque ele pode assumir 10 dias depois do último jogo da Série B, né? Do último jogo da temporada, que está marcado para o dia 5 de novembro. Então, existe a possibilidade do novo presidente do Grêmio assumir ainda em novembro, para efetivamente começar a colocar em prática o que ele pretende para 2023, seja em montagem de comissão técnica, departamento de futebol e grupo de jogadores. Vai ser um calendário atípico, né, para 2023, Alberto. E aí, me parece que o central na discussão do Grêmio hoje é o seguinte: o Grêmio tem que começar praticamente do zero, Zé. Praticamente do zero. E essa margem de tempo, daqui a pouco começa a trabalhar já em novembro, o novo presidente. A eleição está confirmada para 5 ou 12 de novembro? O Simon diz 12. O que acontece? Dia 5 de novembro tem jogo, né? Grêmio e Brusque. A última rodada, né? Ela estava marcada para o dia 5 de novembro, mas tem jogo nesse dia. Que talvez certamente não vai valer nada para o Grêmio, que já vai estar classificado. Mas vai ficar para o dia 12 porque tem que ter a arena liberada para que, embora a eleição aconteça de duas maneiras, né? Presencial e também com voto virtual. Mas a arena tem que estar liberada sem jogo para a eleição ocorrer tranquilamente. Então, essa é a margem, Zé. Não, e dia 13 o novo presidente tem que começar a trabalhar. Não está empossado, obviamente não está empossado, mas começar a trabalhar oficialmente. Oficialmente, ele pode até, os candidatos, eu acho que eles já devem começar a trabalhar antes.
Então quem for eleito já tem o seu técnico, a sua ideia definida. Pode até ser o Roger, eu não estou discutindo nomes E já agora. começaram, né? Vocês trouxeram no final de semana a informação, 2 candidatos já procuraram o Kahneman. Isso eu acho interessante. Eu não estou discutindo agora se está certo ou está errado. Eu estou elogiando iniciativas. Tem que ter. Se não tiver agora, vai pagar caro quem se eleger depois. Agora, Gamba, tem uma coisa que no domingo, eu não estava na transmissão, mas estava acompanhando tudo. E foi uma das primeiras coisas que eu me dei conta. A gente vive dizendo, o Grêmio está classificado, o Grêmio está encaminhado. A não ser que aconteça uma coisa totalmente fora do contexto. Eu sempre dizia assim, parou de pagar salário, deu uma crise interna no vestiário. Isso não está acontecendo e não vai acontecer. Mas aconteceu um fenômeno externo que a gente não contava. O Grêmio passa a ser ameaçado de punições. O que aconteceu na Arena no último domingo pode render punição para o Grêmio de perda de mando de campo. Pode acontecer isso. O Grêmio também tem que ter cuidado com isso, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Porque ninguém contou. Eu não contava. Até domingo, eu não contava. Com um elemento externo que pudesse ameaçar. Como é que ameaça a campanha? Não é pela... Olha, daqui a pouco ameaça a campanha do Grêmio perder pontos, sei lá, de uma punição, não ter torcida em estádio, ter que jogar fora. Isso aí ajuda o adversário. Então, eu passei a ter esse ponto de cuidado. Não acredito que vá se refletir na não classificação. Eu também não acredito. Não acredito, mas é um ponto que a gente não contava. Surgiu o inesperado, né? Esse inesperado externo, ninguém contava. Assim, os candidatos eles estão trabalhando, né, Gamba? Claro que eles não têm a caneta na mão, porque tem que esperar o final da eleição para poder efetivamente fazer alguma coisa. Mas eles estão trabalhando, conversando com profissionais. Eu sei, por exemplo, que o candidato Alberto Guerra já conversou com profissionais do futebol em busca de projetos para o ano que vem. O outro candidato, Odorico Roman, também. Inclusive, aliás, ontem ele apresentou uma ideia que me parece interessante sobre essa questão da arquibancada norte da Arena, né? E ontem eu conversei com ele e ele disse que, se isso não for feito pela atual gestão, se ele ganhar a eleição, vai tratar logo na primeira semana. A ideia dele é que o Grêmio assuma a gestão da arquibancada norte da Arena, através de uma negociação com a Arena do Grêmio, que pareceu uma ideia interessante. Enfim, os candidatos estão se movimentando, eles estão trabalhando. Agora, para efetivamente fazer o trabalho, né, com a caneta na mão, tem que esperar a eleição. E não me parece, viu, Zé Alberto, que os candidatos estão atropelando o atual presidente Romildo Bolzan nesses movimentos. O Denis falou sobre isso, né, que é preciso que o presidente deflagre o processo sucessório, mas é que o Grêmio precisa correr contra o tempo. Como eu disse, o Grêmio começa praticamente do zero. Se o Grêmio esperar demais, se os candidatos hoje, que são favoritos, esperarem demais, o Grêmio compromete 2023. Mas deflagrar processo sucessório, sabe, desculpa aqui essa minha intempestiva interrupção. O processo sucessório está deflagrado. Tem gente fazendo campanha pro Denis. Se ele não sabe, eu estou dizendo. Sabe, o processo sucessório está deflagrado. Presidente, isso aí já foi. E o Grêmio se encontra numa situação emergencial. Isso é mera formalidade, Zé. Mera formalidade quando existe tranquilidade. Quando tu tá tranquilo, Gamba, tu segue todas as formalidades, elas são até bonitas. Segue os ritos. Quando não está tranquilo e o Grêmio não está tranquilo, está tranquilo para se classificar. Mas o Grêmio tem que pensar que ele não está tranquilo para começar competitivamente o ano que vem. Isso ele não está tranquilo. Aí, os processos não é que eles sejam atropelados, eles são antecipados estrategicamente. Se o presidente não deflagrou o processo sucessório, está atrasado. Deveria ter, porque ele sabe que ele não vai ser presidente. Mas já deveria ter pelo menos dito, olha, eu reconheço que há um processo, que a eleição ela começa daqui a um mês, Gamba. E o Grêmio precisa de planejamentos com antecedência. Se o Denis Abrão não sabe disso, tem gente fazendo campanha para ele. Se ele não é candidato, ele tem que avisar os amigos. Os amigos, não é nem aqueles caras que querem fake news, não. Os amigos dele, ele tem que dizer, olha, eu não sou candidato, ou eu sou candidato. O processo está deflagrado. Bem colocado. E o mês que o Zé Alberto falou, é um mês mesmo. Hoje é dia 24 de agosto, a eleição para renovar o Conselho Deliberativo é 24 de setembro. É daqui um mês. O principal destaque do Internacional, Simon Bianchini. Gamba, ontem Maurício, em entrevista ao Show dos Esportes, chamou a atenção ainda por um sonho do Inter na temporada de 2022. Ontem já falávamos em esportes ao meio-dia da reação colorada depois
do baque, que foi a eliminação na Copa Sul-Americana, que era voltar a ganhar um torneio, mas o Inter ainda acredita que é possível ser campeão brasileiro, mesmo faltando 15 rodadas e estando a 10 pontos do líder da competição, Palmeiras. Eu explico. Faltam 15 jogos e, obviamente, o Inter é o único time desse pelotão da frente na tabela de classificação do Brasileirão que está envolvido apenas com o torneio nacional. Tanto Palmeiras, Fluminense, Corinthians e o Flamengo tem outros torneios paralelos. O caso do Flamengo, da equipe carioca, são 2 outras competições, além do próprio Campeonato Brasileiro. Então o Inter se apega que o foco, jogo a jogo, pode aumentar essa condição de momento. Mas eu fui pegar a tabela de classificação, consultei Marcos Bertoncello, conhece esse moço? Ele me passou o seguinte, que hoje o aproveitamento do Palmeiras é de 71%. Mantido este aproveitamento, se indica que o campeão sairá, hoje o Palmeiras chegará na casa dos 80 pontos. Para o Inter alcançar isso, tem que fazer 41 de 45, que é uma meta bem ousada. Mas tem um fator positivo, que o Inter já conseguiu quebrar essa sina nos últimos anos. Em 2020, com Abel Braga, nessa mesma rodada, o Inter estava a 10 pontos atrás do líder do torneio. Na rodada seguinte, de número 24, o Inter chegou a ficar a 12. E mesmo assim tomou a dianteira, criou gordura e acabou perdendo pontos na reta final e não conquistando o tetra em 2020. Maurício já fazia parte daquele elenco, estreou em novembro. Mas é o Inter que ainda acredita nessa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas o foco está, no mínimo, de garantir uma vaga direta à Libertadores de 2023. José Alberto Andrade, me parece que esse pensamento do Internacional de ser campeão brasileiro, ele tem muito mais o elemento respeito ao torcedor do que propriamente realidade. São 10 pontos atrás do Palmeiras. Aquilo que aconteceu com o Abel em 2020 é exceção. Não vejo esse Internacional hoje 5º colocado ser candidato ao título brasileiro, em que pese que Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense estejam envolvidos em outras competições. Eu não vejo como probabilidade, não vejo mesmo. E digo isso há algum tempo. O Inter até tinha uma possibilidade, não é maior, mas já teve algumas distâncias até menores do que essa da liderança do campeonato. Agora, não posso deixar de reconhecer que o Inter preenche alguns requisitos interessantes. Por exemplo, ganhou bem do Atlético Mineiro, um time qualificado, ganhou bem do Fluminense jogando em casa, tem uma campanha, olha, de altíssimo nível, só perde pro Palmeiras. Aliás, esse é o problema, né? Só perde pro Palmeiras na campanha fora de casa. Então o Inter tá se permitindo sonhar com esse título. Eu não tô tirando esse direito, ao contrário. Acho louvável o Inter trabalhar com essa possibilidade. Talvez não vender ilusões, se nós vamos ser... Esse discurso até não existe mais e as pessoas que estão no Inter não estão fazendo. Não, esperem por nós vamos ser campeão. Essa coisa não é bem assim. Temos tradição, somos o único time invicto, ser campeão brasileiro, buscar valores do passado. Não, mas o Inter está legitimado a sonhar com isso. É possível? Possível é. É difícil? Também é difícil. Mas não é provável? Não é provável. Não, nada de provável. Então o Inter tem esse direito. Agora, pensar em título brasileiro, eu acho que o Inter tem que muito mais olhar para as meninas do que para os meninos. As mulheres estão a 4 jogos do título brasileiro. As mulheres do Inter vão para a semifinal do Brasileirão contra o São Paulo e passando vão para a final. Então, acho que domingo de manhã a gente pode ter uma novidade muito mais próxima do Inter de título brasileiro do que propriamente com os homens. E quiçá, já pensou o sonho espetacular do Inter ser campeão nos 2 naipes? E já vou antecipar aqui, Zé Alberto, domingo com transmissão da Gaúcha. Bacana. Internacional e São Paulo, as gurias coloradas. Esportes ao meio-dia, direção Lucas Katsurayama, equipe técnica Eduardo Polidori, Moavécia, Rafael Manito, Sérgio Altenhofen, Domingos Sávio, Christian Rafael e Rodinei Ralgos. Gabardo, próximo assunto de Grêmio, Gabardo, aqui em Esportes ao meio-dia. A projeção da escalação do Grêmio para o jogo de sexta-feira, 7h contra o Ituano. Simon Bianchini, próximo assunto de Internacional, Simon. A partir de hoje, Mano começa a esboçar o time para enfrentar o Juventude. A média mais jovem vai ser mantida ou não? A média do time mais jovem. Pois é, já voltamos.
São meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, mês dos pais é na Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para acertar na escolha do presente e valorizar o trabalho de quem faz acontecer todos os dias. Prosalto, sempre o melhor negócio, seminovos selecionados com taxa de 0,99% ao mês, lojas em Canoas, Viamão e Gravataí, ou no site prosalto.com.br. A Unicred estará na Expo Inter com espaço exclusivo e projetado para receber cooperados, fazer novas conexões e apresentar soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio. A Superaço é especialista na distribuição de aços para a construção civil. Há 10 anos oferecendo soluções completas em aço. Tradição, qualidade é na Superaço. Superaço-rs.com.br. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. É com 2 S's e N no final. Faça sua casa brilhar com a internet com fibra Claro Net Virtua e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para 0800 720 1234 e faça sua casa brilhar com 350 mega por R$ 99,99 no combo, mais 6 meses de assinatura Discovery Plus incluso. É imperdível, hein? Repetindo para você não esquecer, ligue 0800 720 1234 e aproveite. Não perca essa oferta e não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Eduardo Gabardo, provável Grêmio Gabardo para o jogo de sexta contra o Ituano na Arena. Hoje à tarde, Gamba tem treino no CT Luiz Carvalho, mas tem algumas questões importantes na definição deste time. Primeiro, Jeromel naturalmente volta ao time titular na vaga do Natan, depois de cumprir suspensão. O Ferreira, que só tem previsão de volta para outubro, depois de uma nova lesão muscular, deverá ser substituído por Guilherme, que deverá ter mais uma oportunidade. No meio-campo, o Bitelo, pelo que disse o Roger na entrevista, e o Bitelo fez gol, né, na partida contra o Cruzeiro. O Roger, depois do jogo, disse que o Bitelo tem todas as condições de fazer a função de meia. Bom, por ser um jogo contra o Ituano, até pode-se pensar daqui a pouco o Campaz para tornar o time mais ofensivo, mas pelo que eu pude apurar, a tendência é a manutenção do Bitelo. Então, um time provável: Breno, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vilhaçante, Lucas Leiva, Bitelo, Biel, Diego Souza e Guilherme. Esse é o provável Grêmio para o jogo de sexta contra o Ituano. Mais uma vez, senhor José Alberto Andrade, a dúvida: Bitelo ou Campaz no time do Grêmio? O Gamba, esse negócio do time e que é dito, e às vezes até o próprio Roger, a escolha do Campaz, a gente sempre leva aqui, não, o Campaz torna o time mais ofensivo. Onde estava Bitelo ao fazer o gol contra o Cruzeiro? Na área. Querem mais ofensividade, então ele vai ficar junto com os repórteres atrás do gol. Aliás, é uma característica do Bitelo, né? Ser esse elemento surpresa na área adversária. Então, eu acho que tem que, o Grêmio, para esse restante de campeonato, tem que firmar o Bitelo com o Roger avançando ele. Eu gostei da entrevista do Roger, quando ele falou que o Bitelo tende a ser mais meia. Ainda se trata o Bitelo como volante, e o Roger tem que entender isso. O Bitelo nasceu como volante, a gente vai tratar o Bitelo como volante, mas naquela coisa da origem. O Roger é que tem que transformar de fato e de direito o Bitelo em meia, e ele como meia é melhor que o Campaz. Então, vai mantendo o tem Bitelo, qualidade. mesmo em jogos em que o Grêmio tem que tomar iniciativa. Aí é questão de orientação, é a hora do técnico ser aquilo que todos chamam ele: professor. Simon Bianchini, o time do Inter para o jogo de segunda-feira contra o Juventude. De novo, o Internacional não vai jogar no final de semana, Simon. Isso, e de novo na segunda-feira. Isso até gera uma certa revolta entre os colorados da ausência de mais jogos no domingo à tarde por parte do Colorado. Bom, mas Gamba, tem um assunto que é interessante. Nas últimas partidas, depois da eliminação para o Melgar, o que o Mano fez? Tirou 2 jogadores, até por questões físicas, Alan Patrick e o Edenilson, e colocou 2 jovens, Johnny e Maurício. Teve uma terceira alteração, porque o alemão foi expulso na partida de ida no Peru, não jogou no Beira-Rio, o Brian Romero foi o substituto. O time base nos jogos seguintes, contra Avaí e Fluminense, que o rendimento foi melhor, e o Inter venceu os 2 confrontos, teve uma média inferior. Eu peguei jogador a jogador que começou estes enfrentamentos. E o cálculo é interessante. O time contra o Melgar teve idade média de 29,1.
Já o time, nesses 2 outros jogos, 26,5%. E o Mano não bancou a permanência dos jovens, mesmo com bom rendimento de Johnny e Maurício. Alan Patrick e Edenilson podem começar como titulares na segunda contra o Juventude. Mas é um indicativo. Mais jovem, o Inter venceu e conseguiu corresponder e recolocar o Colorado na briga por vaga de Libertadores e sonhando com o Zé Alberto, vou te colocar nessa polêmica, Zé Alberto. Edenilson e Alan Patrick, titulares segunda-feira contra o Juventude? Nenhum deles, um deles ou os dois, né? Eu ainda acho o Edenilson mais jogador do que o Johnny, por exemplo. Sabe? E tô dizendo ainda, porque eu dou ao Johnny esse direito e essa possibilidade de ter um crescimento. É um jogador que tem, sabe, ele tem alguns qualificativos de base que permitem a gente dar a ele o direito de uma sequência. Não sei se seria agora, eu ainda vejo o Edenilson mais qualificado. O Edenilson, se ele não for titular, ele tem pouco a render entrando no time. Já o Alan Patrick, não. O Alan Patrick, ele tem uma questão física. Tu tem só que escolher quando ele começa jogando. Ainda dá para o Maurício começar como titular, mas o Maurício é um cara que ele tem que se justificar. Se justificou demais contra o Atlético, mereceu e ficou no time. Mas ele tem que voltar a se justificar, porque ele tem um Alan Patrick que é totalmente diferencial. Eu acho que o Alan Patrick poderia começar. Eu começaria sem problemas com o Edenilson e Alan Patrick o jogo contra o Juventude, sem ferir suscetibilidades. Perfeito. Por uma questão técnica. Lucas Katsurayama, dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de quem, Lucas? De Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move futuro. Acesse cers.org.br. Intervalo e na volta, Fluminense e Corinthians, São Paulo e Flamengo, os jogos da noite pela Copa do Brasil, protesto no Galo e o novo clube de Lucas Paquetá. Será? Sabe o frio na barriga antes do jogador do teu time cobrar um pênalti na final do campeonato? Na Betson, tu vive a emoção do esporte a cada segundo, a cada jogada. Procure a Betson para apostar nas tuas chances e explorar um mundo de probabilidades. Mas é Betson com 2 S e N no final, viu? Betson, teu site de apostas esportivas. Te joga! A Unicred estará presente na Expo Inter, de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque Assis Brasil. E você é nosso convidado para visitar a Casa Unicred, um espaço exclusivo e projetado para receber cooperados, fazer novas conexões e apresentar soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio. Para a Unicred, o agro do amanhã é hoje. A Brosalto sempre tem o melhor negócio para você. Uma seleção de seminovos com taxas de 0,99 ao mês. S10 LTZ 4x4 automática com desconto de R$30 mil. E Tracker, entrada mais parcelas a partir de R$990. E ao final do plano você troca seu carro por um novo sem desembolsar a parcela residual. Brosalto, te esperamos em Canoas, Viamão e Gravataí. Ou acesse brosalto.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente. Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Liga para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no Combo Mais. 6 meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Sua parabólica tradicional ainda está funcionando? Então fique atento para não ficar sem sinal. Você precisa trocar pela nova parabólica digital. E muitas famílias têm direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle remoto. É mais qualidade de som e imagem para ver TV. Saiba se você tem direito ao kit. Ligue 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF.
Atendendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, a Superaço procura ser a melhor opção em produtos de ferro e aço para a sua empresa. Pensou em ferros laminados e tubos de aço? A Superaço tem. Precisa de telhas, chapas e perfis? A Superaço tem. Vergalhões, malhas, arames e pregos? A Superaço também tem. Superaço, a mais completa linha em ferro e aço do Rio Grande do Sul. Contato 30 25 21 23. Se você precisa comprar um apartamento, mas a agenda de reuniões não para de apertar... Dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com placar gaúcha aqui no programa. Aliás, que placar gaúcha, em Copa do Brasil, semifinal, 2 jogos hoje, 7h30, Fluminense e Corinthians no Maracanã, Lucas Katsurayama. Esse jogo que o Corinthians não terá Bruno Mendes, ele já atuou pelo Inter na Copa do Brasil, portanto é um desfalque de última hora. Por que o Giuliano não foi relacionado, hein? Não posso te responder, Gamba, porque nem o Corinthians respondeu isso. Ele está fora da lista de relacionados e a justificativa vai acontecer somente 1 hora antes da partida. Tá estranha essa situação do Giuliano, tá fora, inclusive, da lista de relacionados para o jogo da noite no Maracanã. E às 9h30 no Morumbi tem São Paulo e Flamengo. São Paulo do técnico Rogério Ceni, que não terá Miranda, suspenso, cumpre agora essa partida, e também o Gabriel Neves, e o Flamengo vai completo. Completinho o Flamengo, lembrando que há pouco mais de 2 semanas, Alberto, no Morumbi, Flamengo com os reservas tocou 2-0 nesse São Paulo. Claro que a circunstância é completamente diferente, São Paulo persegue um título que nunca conquistou. O Flamengo é melhor que o São Paulo, vamos começar por aí, né? Então, e melhor 2 vezes. O time reserva do Flamengo é bem provável que seja melhor que o time do São Paulo. Então, se justifica todo esse favoritismo que o Flamengo tem em relação ao São Paulo. Mas aí entra aquela coisa do mata-mata. O São Paulo também não é um time absolutamente desprezível. Não. Basta ver que eliminou o Palmeiras. Favoritos, Fluminense e Flamengo. Mas Copa do Brasil sempre permite uma margem daqui a pouco para o São Paulo superar esse Flamengo, mesmo o segundo jogo sendo do Maracanã. Eu acho a diferença entre Flamengo e São Paulo maior do que Fluminense e Corinthians. Eu concordo. Ela é maior. E o Corinthians é assim ponderado. O que vai acontecer ninguém com sabe. o Corinthians? Ninguém sabe. É imprevisível. O Juliano ficar fora da concentração, eu acho, certo, questão técnica, demasia. Mas se ele ficar fora do time, não é demasia questão técnica. Não tá jogando pra isso, muito pouco. É isso. Ontem pela Série B, o Sport venceu e reassumiu a 5ª colocação, Lucas. Agora com 37 pontos, a 5 do 4º colocado Vasco e a 7 do Grêmio. Hoje tem um amistoso interessante, hein? Às 4h30. Barcelona e Manchester City é um amistoso por uma boa causa por uma doença, para arrecadar fundos. Então tem Barcelona e Manchester City. Lembrando que o Placar Gaúcho aqui no programa tem o patrocínio de... Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac, materiais de construção, agente de casa, protesto de torcedores do Galo é assunto no Twitter. Isso, cerca de 40 membros de uma torcida organizada foram ao CT do Galo na manhã desta quarta-feira. E o motivo é o mau momento do time, que caiu da Libertadores, caiu da Copa do Brasil e é apenas 7º colocado no Brasileirão a 14 pontos do líder Palmeiras. Está completamente fora da luta. Título não existe, né? E o atacante Hulk chegou até a descer do carro para conversar e acalmar alguns torcedores. Violência, né? Sem violência física, apenas cobranças verbais. E o West Ham quer a contratação de Lucas Paquetá. Qual a proposta? É uma proposta de 40 milhões de euros do West Ham pro Lyon para contar com Lucas Paquetá há poucos meses da Copa do Mundo. Ainda no mercado inglês está valendo que o United pode oferecer 85 milhões de libras pelo Antony do Ajax. Dá R$500 milhão. Olha o tamanho dessa proposta. Intervalo comercial, gente. Na volta tem opinião, tem Pedro Ernesto Denardim por aqui. De volta com o Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais, parceiraça aqui do programa junto com Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, meu caro Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. E a FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br, Direito na FMP. Alô, Pedro! Pois, Felipe Gamba, eu fico me lembrando que o Globo eliminou o Internacional e o Mirassol eliminou o Grêmio. Lembro também que era a primeira etapa da competição, uma competição que rende muito dinheiro para 2 times que precisam, 2 clubes que precisam de dinheiro, porque estão com o caixa lá embaixo
e com dívidas muito importantes. Olha só que fracasso de Grêmio Internacional. Para o Globo Internacional e para o Grêmio Mirassol. Sim, o Globo é mais grave, claro, tá. Mas Mirassol também, olha, tenha santa paciência, né? Pois hoje nós temos 4 grandes clubes disputando a primeira das 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil e nós não temos nem Grêmio nem Internacional. Aliás, tivemos apenas na primeira fase. Aquela primeira fase que tu cumpre tabelas, sabe como é que é? Ganha um dinheirinho, elimina aquele adversário menor. Grêmio Internacional não fizeram isso. Nós temos que dar uma repensada no nosso futebol. Agora fiquei sabendo, através do jornalista Meneghetti, que Paulo Odoni poderá ser indicado, um dos grupos vai tentar indicar Paulo Odoni para ser o presidente do Grêmio. Ele é um homem experiente, quem sabe possa ser o Paulo Odoni, né? Pode ser alguma coisa. O Internacional tem a mesma direção para o ano que vem, porque esse ano terminou o futebol. O Grêmio está na Série A e o Internacional está onde? O Internacional está na Copa Libertadores. Não sei em que função, mas o Internacional está cumprindo o roteiro de estar na Libertadores, mas o torcedor queria mais, né? O Internacional foi eliminado pelo Melgar na Copa Sul-Americana, olha só, o Internacional não chegou à final do Campeonato Gaúcho, ou seja, o Internacional precisa dar uma resposta para o seu torcedor, pelo menos garantindo vaga na Copa Libertadores da América. E o Grêmio, que caiu para a Série B, tem que sair do buraco, e está saindo. Felizmente, para os gremistas, o Grêmio está saindo. Então, é um ano, Felipe Gamba, que a gente não tem grandes coisas conquistadas. Pelo contrário, nós vamos aplaudir hoje o Fluminense, o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo. É o que nos restou. Aliás, o que me resta agora, Felipe Gamba, diga, é esperar que tu termine o programa, depois o correspondente, e aí eu venho no Sala de Redação, tá bom pra ti, bonitão? Espetacular, já almoçou, né? Já. Tudo certo, né? É, tem que almoçar cedo, né? Não, ter que se alimentar bem. Agora vai bem. até às 3, né? Aí eu tô, sabe como é que é? Gordinho, sem come, né? Vou vem cheio da saúde. Isso, tá bom. Um beijo pra ti. Tchau. A Luíta pensou em perfis e acessórios de alumínio. A Luíta há 20 anos construindo ao seu lado. A gente falou há pouco aqui, né, do amistoso beneficente, Barcelona e Manchester United. A gente ficou devendo a doença, né, que esse amistoso vai, de alguma maneira, apoiar os pacientes. São os pacientes da ELA, esclerose lateral amiotrófica. Lucas Katsurayama, vamos falar de Copa do Mundo aqui no programa. Vamos lá, Lucas. Porque começou hoje, Gamba, em Seul, na Coreia do Sul, a segunda parte do tour da Taça da Copa pelas 32 nações classificadas ao Catar. No Brasil, a taça vai passar entre os dias 21 e 23 de outubro. Destaque de Copa para Grupo Felite. Ofertas de Expo Inter nas concessionárias Felite. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Se quiser cooperar é simples, vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruc Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. E cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Vem aí uma super cobertura de Copa do Mundo na Gaúcha. Esportes ao meio-dia fica por aqui. Sexta-feira começa o horário político, hein? Amanhã eu vou anunciar as mudanças aqui em Esportes ao meio-dia, que será impactado. Vem aí o correspondente, logo depois tem o Sala de Redação. Ótima quarta-feira pra todo mundo. Tchau! Esportes ao meio-dia.